Seu Deus, em nome de Jesus Cristo, a minha vida, Senhor, carente e necessitada da Tua ajuda, carente e necessitada da Tua misericórdia, a minha vida carente e extremamente necessitada do Teu Espírito Santo, uma vez mais aqui está atrás desse púlpito, para proclamar a palavra do Senhor. Peço a Deus a Tua ajuda, peço a Deus o Teu socorro, peço a Deus o repousar da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a minha vida. Ajuda-me, Deus, no proclamar dessa palavra, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo, que não seja o meu conhecimento, mas seja, Deus, a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 10, a princípio. Amém? Ezequiel capítulo 37. Assim diz, meus irmãos, a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então o Senhor me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, Tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então o Senhor me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, e formavam um grande e enorme exército. Amém? Até aqui é a leitura para a nossa meditação. Meus irmãos, deve ter sido uma experiência bem desconfortável. Deve ter sido uma experiência bem esquisita, assim, no mínimo. E também podemos dizer que deve ter sido uma experiência medonha. Deus ter levado aquele profeta àquele lugar que estava repleto de ossos secos. Muitas são as pessoas que, ao entrar dentro de um cemitério, onde está ali todo mundo abaixo de 7 palmos, coberto ali pelas suas sepulturas, muitas são as pessoas que, mesmo dentro de um ambiente de um cemitério, dentro dessa organização, ficam desconfortáveis, ficam ali suando frio, querendo ir embora o quanto antes. Eu tenho um amigo meu que é mototaxista, na verdade ele era mototaxista, e sempre que surgia corrida, e essa corrida deveria passar ali na rua do cemitério da Consolação, no Pequi, ele dava uma volta para não passar em frente, porque ele se sentia desconfortável somente pelo fato de passar em frente ao cemitério. Ele dava uma volta, mas não passava em frente ao cemitério.
Agora imagine nessa situação. Esse vale de ossos secos era um cemitério a céu aberto. Era um cemitério onde os corpos ali foram colocados, entraram em decomposição e se tornaram ossos secos. Então, é um ambiente tenebroso. Imagine cada um de nós aqui caminhando sobre esses ossos, como Deus fez Ezequiel caminhar ali sobre aqueles ossos. E para Ezequiel, meus irmãos, o buraco ainda era mais apertado, porque Ezequiel era judeu. E na lei de Moisés, meus irmãos, havia a seguinte proibição: nenhum judeu poderia tocar em um cadáver, em um defunto, em um osso humano, até mesmo em uma sepultura, em um caixão. Se assim isso acontecesse, essa pessoa, homem ou mulher, ficaria impura durante 7 dias. E não somente ele. Se essa pessoa, de forma acidental, mesmo que acidental, tocasse em um caixão, em uma sepultura, em um cadáver, essa pessoa ficava impura por 7 dias, como eu disse. Mas se essa pessoa entrasse dentro da casa dela, o que estivesse ali dentro daquela casa, móveis, utensílios de cozinha e até mesmo as pessoas que ali residiam, essas pessoas também ficavam impuras durante 7 dias. E no decorrer desses 7 dias, os sacerdotes deveriam lhe fazer todo um ritual de purificação para que aquele povo deixasse de ser impuro e voltasse a poder participar ali do templo, dos trabalhos ali no templo. Na verdade, meus irmãos, nós, principalmente os brasileiros, no início da colonização, no ano 1500, quando os portugueses vieram para cá, os portugueses trouxeram junto com eles muitos judeus. E todo esse costume, toda essa cultura, na verdade, toda essa lei dos judeus a respeito de coisas fúnebres, acabou se impregnando também na nossa cultura. Eu acredito que está diminuindo, mas eu já participei de muitos velórios em casa, e é muito comum, após o velório, a casa ser varrida da porta do fundo para a porta da frente. Isso é um costume judaico. Quem aqui nunca chegou de um velório, de um sepultamento? Quem aqui nunca chegou em casa após ter entrado no cemitério, tirar aquela roupa e colocado logo para lavar? É um costume judaico. Quem aqui não chega em casa e já vai logo tomando banho? Porque chegou no cemitério. Eu tenho que ir logo tomar um banho. É um costume judaico. Por quê? Porque impregnou também na nossa cultura. Então, meus irmãos, para Ezequiel, além de naturalmente toda aquela situação ser tenebrosa, por mais que ele estivesse em espírito, havia também toda essa questão judaica. E Ezequiel não era um judeu qualquer, ele não era um simples judeu, vamos assim dizer, ele era filho de sacerdote. Ele estava sendo destinado para ser sacerdote, então ele, mais do que qualquer outra pessoa, sabia que aquela situação ali não era fácil, mesmo sendo em espírito. Mas, meus irmãos, mesmo naquele lugar desconfortável, mesmo levando o profeta Ezequiel a um lugar muito difícil de estar, Deus ali procedeu daquela maneira com um propósito. Deus ali levou aquele profeta para falar algo. Deus levou o profeta em espírito àquele vale de medo, aquele vale de assombro, aquele vale de muito desconforto, para falar algo ao coração daquele profeta. E por algum motivo, e quem somos nós para questionar, Deus procede dessa maneira, meus irmãos. Muitas são as vezes que Deus nos coloca em uma situação desconfortável, justamente para que a gente ouça a voz dele. Muitas são as vezes que Deus nos coloca em uma situação de aperto. E ouça só o que eu vou dizer: muitas vezes Deus permite até mesmo enfermidade, para que no meio desse desconforto, para que no meio dessa luta, a gente possa ouvir a voz dele, a gente possa ter uma sensibilidade. Porque parece que crente só funciona no tranco, igual carro velho. Parece que crente só busca mais comunhão, só busca mais intimidade. Parece que crente só coloca os joelhos no chão com mais vigor quando as coisas estão apertadas. E é uma verdade assim na minha vida, eu tenho certeza que na vida de todos aqui. Porque muito facilmente, quando tudo está bem, quando tudo está às mil maravilhas, a gente meio que fica no piloto automático. A gente vem para a igreja sem propósito de orar, de adorar,
A gente vem para a igreja sem aquele afinco, sem aquele fogo no coração. Entra dia e sai dia dentro de casa, a gente não ora, a gente não adora. A gente não tem uma vida com Deus sincera e verdadeira diante do Senhor dentro da nossa casa, porque está tudo às mil maravilhas. E Deus não se conforma com isso. E Deus, sabendo de todas as coisas, entendendo que muitas vezes a gente só funciona no tranco, Ele permite um vale de ossos secos. Ele permite um conflito, Ele permite uma guerra, Ele permite até mesmo uma enfermidade. Não para a morte, mas para a glória do Senhor. E muitos foram os homens na palavra de Deus que passaram por esse estreito, meus irmãos. Jacó passou por um estreito. Foram 14 anos sendo oprimido pelo sogro, pelo próprio sogro. Mas nesses 14 anos, Jacó aprendeu a respeito do perdão, da reconciliação, porque ele havia saído da casa dele debaixo de maldição. Ele enganou o pai, ele saiu brigado com o próprio irmão, ele saiu fugido porque o irmão queria matá-lo, porque ele trapaceou, ele enganou. Mas nesses 14 anos, sofrendo debaixo de sol, debaixo de chuva, trabalhando e não recebendo, sendo enganado. Aquele que enganou o irmão, aquele que enganou o pai, agora estava sendo enganado pelo sogro durante 14 anos. Nesse período, nesse estreito, Deus trabalhou no coração de Jacó. E quando finalmente ele saiu debaixo da opressão do sogro, a primeira coisa que ele fez foi procurar o irmão e de joelhos pedir perdão. Foi necessário ele passar 14 anos no estreito. O mesmo nós podemos dizer de Jonas. Jonas tinha tudo para dar certo. Era um profeta e recebeu um chamado de Deus claro: vá até Nínive e pregue, profetize contra aquela cidade. Mas ele preferiu comprar uma passagem, ele preferiu entrar dentro de um navio, ele preferiu fazer uma viagem, ele preferiu curtir um cruzeiro. E Deus tirou aquele homem daquele navio confortável. Deus tirou aquele homem daquela viagem de férias, porque na verdade ele estava desobedecendo, e colocou aquele homem dentro do aperto e do desconforto da barriga de um grande peixe. E ali ele ficou 3 dias. E ao terceiro dia, ali dentro da barriga daquele grande peixe, ele fez uma oração clamando pela misericórdia do Senhor. Foi necessário aquele profeta quase morrer afogado. Foi necessário aquele profeta quase ter sido decomposto dentro do intestino daquele grande peixe para ele reconhecer que ele estava no erro. O mesmo eu posso dizer, meus irmãos, do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 33, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Deus trovejou isso, meus irmãos, aos ouvidos do profeta Jeremias. Jeremias, tem coisa que você ainda não sabe. Jeremias, você é profeta, você é muito usado pelas minhas mãos, mas Jeremias, tem coisas ainda que você não sabe e você precisa clamar a mim. Mas, meus irmãos, vai lá no versículo 1 e no versículo 2 de Jeremias capítulo 33 e veja onde Jeremias estava. A Bíblia fala que Jeremias estava aprisionado no pátio do palácio, correntes nas mãos, corrente nos pés, provavelmente seminu. No pátio, ele não estava dentro de uma gaiola, de uma jaula, de um cárcere. Ele estava ali sendo exposto, ele estava ali para ser humilhado, tomando sol durante o dia, frieza durante a noite. Foi nesse momento de humilhação, foi nesse momento de estreito, foi nesse momento de dificuldade que Deus abriu a boca e disse: Jeremias, você precisa clamar mais. Jeremias, você precisa orar mais. Jeremias, você precisa buscar mais a minha face, porque tem coisas que você ainda não sabe. Ele estava no estreito, mas foi ali naquele estreito, meus irmãos, que Deus revelou a ele que ele precisava buscar mais e mais e mais. É necessário, meus irmãos, cada um de nós, é necessário cada um de nós, de fato, passarmos por provas, passarmos por lutas, para que desta maneira, para que desta forma, nesse momento de dificuldade, nós venhamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem a revelar. Eu gosto muito de um texto que está lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 3,
do versículo 1 até o versículo 2. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Perceba que Lucas, ele passou aqui uma lista de reis e de governadores e de 2 sumos sacerdotes. Ou seja, nesse contexto aqui, havia autoridades políticas e 2 autoridades religiosas. Mas veja o que diz a continuidade do texto. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, que estava no deserto. Meus irmãos, a palavra de Deus não foi para aquele que estava no conforto de um castelo. A palavra de Deus não foi para aquele que estava no conforto de um palácio governamental. A palavra de Deus não foi nem para o gabinete pastoral de Anás e Caifás. A palavra de Deus foi para João, que estava onde? No deserto, se alimentando de gafanhoto, dormindo no relento, pisando em terra quente, sentindo frio à noite. Por quê? Porque aquele homem estava em um lugar estreito, aquele homem estava em um lugar de dificuldade, aquele homem estava em um lugar de tribulação, mas ele estava buscando o Senhor. Quem estava no conforto não estava. Nem mesmo os 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, estavam buscando ao Senhor. Mas João, que estava no deserto, João, que estava no estreito, João, que estava naquela luta, a palavra de Deus veio sobre aquele homem. E nós temos que entender isso, meus irmãos. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a luta, seja qual for o deserto, para de murmurar, pare de reclamar, feche essa matraca, não vou para a igreja mais, e abra esses ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer a você, porque é nesses momentos que Deus fala. É nesses momentos que a voz de Deus troveja ao coração de todo aquele que busca ouvir a voz do Senhor em meio às suas dificuldades. E é isso, meus irmãos, que primeiramente eu aprendo com esse texto aqui de Ezequiel. Ezequiel foi levado a um lugar onde pela lei judaica era abominável, em espírito, mas era abominável. Ezequiel foi levado a um lugar assombroso, tenebroso, um cemitério a céu aberto, mas ali Deus trouxe uma revelação poderosa àquele profeta. E aqui eu quero entrar nesta revelação. Qual foi a revelação que Deus trouxe, meus irmãos, ao profeta Ezequiel? A revelação, meus irmãos, é a respeito dos ossos secos. E no versículo 11 de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel recebe a seguinte revelação de Deus: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Meus irmãos, essa informação, essa revelação deve ter impactado o coração daquele profeta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque casa de Israel, quando Deus disse ali casa de Israel, Deus estava se referindo ao povo dele. Deus estava se referindo aos judeus. Deus estava se referindo àquele povo que foi tirado do Egito, que recebeu os 10 mandamentos, que recebeu os profetas, aquele povo que havia sido separado por ele, por Deus. Esse povo era a casa de Israel. E o profeta recebeu a revelação de que aquele povo estava como ossos secos, que aquele povo estava morto, que aquele povo não somente estava morto, mas já estava totalmente decomposto, a ponto de só ter sobrado os ossos secos. Aquela revelação deve ter entrado no coração de Ezequiel, filho de sacerdote, judeu, de forma muito impactante. Deve ter sido um choque ao coração daquele profeta. Como assim, Deus? Como assim o meu povo? Como assim, Deus, o povo judeu? Como assim o povo que o Senhor tirou do Egito com um braço forte? Como assim, Deus, esse povo agora é ossos secos? Me explica. Meus irmãos, mas tenha certeza, Ezequiel bem sabia que o povo dele, de fato, estava naquela situação. Ezequiel tanto sabia
que ele também estava enfrentando as consequências, porque a mão de Deus pesou sobre aquele povo. Ezequiel estava no exílio, Ezequiel estava na Babilônia, com a permissão de Deus. Deus permitiu com que a Babilônia, Deus permitiu com que um rei tirano e cruel chamado Nabucodonosor partisse para cima de Israel, invadisse aquela terra, matou inúmeras pessoas e levou milhares e milhares cativos, deixando lá naquela terra somente o povo pobre. Deus enviou profetas, Isaías, Jeremias, Elias. Deus levantou profetas para alertar aquele povo: se arrependam, abandonem a idolatria, abandonem a moralidade. Mas aquele povo não ouviu, e o pior, perseguiu os profetas, matou os profetas. Deus teve misericórdia daquele povo, alertando aquele povo, mas o povo tapou os ouvidos. Então Deus disse o quê? Eu vou permitir a luta, eu vou permitir a guerra, eu vou permitir a opressão para ver se esse povo me escuta. E foi o que Deus fez, meus irmãos. A espada veio, a violência veio, o peso da espada e do exército de Nabucodonosor repousou sobre Israel, e aquela nação foi envergonhada, aquela nação foi devastada, aquela nação foi totalmente destruída. E é por isso que Deus disse a Ezequiel que o povo dele, que a casa de Israel, que os judeus estavam como ossos secos, mortos por causa do pecado. Porque a palavra de Deus é bem clara, meus irmãos. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas hoje, meus irmãos, casa de Deus e povo de Deus somos nós. Em Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu e você, a igreja que se reúne aqui nessa noite, espiritualmente pela fé e à luz da palavra de Deus, hoje nós somos casa de Deus. Hoje nós somos povo de Deus. E por mais que essa palavra, por mais que o contexto dessa palavra seja o povo de Deus, essa palavra também, meus irmãos, se aplica a nós. Essa palavra nessa noite se aplica a mim e a você. Essa palavra nessa noite se aplica à Igreja Pentecostal Nova Jerusalém. Meus irmãos, será que se Deus derramar um colírio espiritual em nossos olhos, se Deus derramar um colírio espiritual em nossos olhos agora, para que os nossos olhos enxerguem a realidade espiritual dessa igreja, o que será que nós iremos ver, Léo? O que será que nós iremos enxergar, Daniel? Será que essa igreja, nesse exato momento, está cheia de ossos secos? Será que sentada nessas cadeiras, será que pregando aqui atrás do púlpito, ossos secos? Essa palavra é para nós nessa noite. Ah, pastor, mas o senhor acabou de dizer que a morte, que ossos secos, é uma simbologia de pecado. Pastor, nós estamos dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja não há pecado não, pastor. É lá no bar que tem pecado, é lá no prostíbulo que tem pecado. Acredite, meus irmãos, na igreja tem pecado. E sabe por que na igreja tem pecado? Porque na igreja tem pecadores. Na igreja tem pecadores. E sim, meus irmãos, existe ossos secos em mim. Existe ossos secos em cada um de nós. Por causa do pecado, da desobediência, da dureza de coração. Mas louvado seja Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Louvado seja Deus, porque na cruz do Calvário, durante 6 horas, o sangue de Jesus ali foi derramado para nos purificar dos nossos pecados. Louvado seja Deus, porque hoje nós podemos cair de joelhos aos pés de Jesus e pedir perdão,
e receber perdão. Porque todo aquele que confessa e abandona, alcança a misericórdia. Mas preste atenção no que a palavra de Deus diz: aquele que confessa e abandona. Se verdadeiramente, meus irmãos, confessarmos os nossos pecados, sentindo em nosso coração o peso do arrependimento e abandonar aquela prática, verdadeiramente seremos perdoados. E o sangue de Jesus nos cobre, o Espírito Santo nos envolve, a mão de Deus começa a trabalhar sobre a minha vida e sobre a tua vida, restaurando o nosso ser espiritual, tirando as vestes sujas, tirando a lepra do pecado e nos revestindo de graça e de misericórdia. Ah, pastor, mas ainda assim eu insisto. Ainda assim, pastor, eu insisto, nós estamos em uma igreja. Eu tenho certeza que nesta noite aqui, pastor, não tem nenhum assassino, não tem nenhum assaltante, não tem nenhum ladrão. Eu tenho certeza, pastor, que aqui nesta noite não tem nenhum pecador. Meus irmãos, o nosso problema muitas vezes é acreditar que pecado é somente pecadão, mas pecadinho também é pecado. Existem muitos casais aqui nessa noite. Homens, se nós não estivermos sendo marido, se nós não estivermos sendo esposo, à luz da palavra de Deus, entendendo que a mulher, é a Bíblia que diz, é frágil, amando como Cristo ama a igreja, zelando como Cristo zela a igreja. Se não estivermos fazendo isso, meus irmãos, ossos secos estão expostos em nosso ser. Agora, para a alegria dos homens, isso vale também para as mulheres. Pensou que eu ia deixar vocês de lado? Não é? Vou deixar não. Mulheres, se vocês não estiverem sendo sábias, edificadoras do lar, mansas, mulheres, mulher braba, mulher valente, mulher birrenta, é pecado. Muitos são os provérbios que dizem o seguinte: é melhor o homem morar no deserto do que dentro de uma casa com a mulher birrenta. Mulheres, sejam sábias, sejam graciosas, tenham domínio próprio. Tudo bem, nós homens muitas vezes tiramos vocês do sério, mas tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, tenha piedade de nós e interceda pelas nossas vidas. Mas não caia no laço do diabo de abrir essa boca e explodir uma bomba dentro da casa de vocês. Se assim vocês estiverem procedendo, ossos secos estão aí expostos em suas vidas. É muito fácil, meus irmãos, a morte espiritual começar a reinar na nossa vida. Eu não roubo, eu não mato, mas acredite, não roubar e não matar é uma lei até dos homens. É uma lei até dos homens. Mas nós temos que entender isso. A nossa vida espiritual, meus irmãos, é caminhando em cima de uma régua de perfeição, e essa régua é a palavra de Deus. 1 centímetro fora da palavra de Deus, quer para a direita ou quer para a esquerda, ossos secos começam a surgir. Ossos secos começam a aparecer. E é nesse momento que o deserto é permitido por Deus. É nesse momento que a tribulação é permitida por Deus. É nesse momento, meus irmãos, que a aflição é permitida por Deus na vida de um homem e de uma mulher, para que esse homem e essa mulher
venha fazer uma análise de consciência espiritual de como está o proceder da vida dela. E tenha certeza, meus irmãos, se existe oração que Deus gosta de responder, é a seguinte oração: Senhor, se houver pecado em mim, revela, Senhor. Senhor, se houver pecado oculto em mim, revela. E Deus revela, Deus fala. Só que não há nem necessidade, porque, meus irmãos, não existe pecador inocente. Talvez o Levi seja um pecador inocente, talvez o Abel seja um pecador inocente. Eu tenho assim um entendimento, não é a luz da palavra, mas é uma compreensão particular. Eu tenho um entendimento, meus irmãos, que toda criança menor de 5 anos não tem ali o devido entendimento formado. Eu acredito que a partir dos 5 anos começa a desenvolver um entendimento, um intelecto. Mas ainda assim, uma criança menor de 5 anos comete erro. Uma criança menor de 5 anos faz maldade. Uma criança menor de 5 anos bate, belisca, cospe. Mas existe uma inocência ainda ali na mente dela. Mas a partir dos 5 anos começa a ter certa consciência. De modo que não existe pecador inocente. Não existe, eu não sabia que era pecado. Eu falo isso de particular entendimento. Eu falo isso de mim mesmo. Todas as vezes que eu pequei, nesses 16 anos que eu tenho de crente, eu sabia que eu estava pecando. Eu sabia, meus irmãos. Não foi o diabo, não foi demônio, não foi macumba. Foi eu, somente eu, apenas eu, de livre e espontânea vontade, que pisei aonde não deveria pisar, que pratiquei o que não deveria praticar. E ossos secos surgiram em minha alma. E se não fosse o Espírito Santo a constranger o meu coração, em terrível estado eu estaria até hoje. Ossos secos. Ossos secos. Senhor, ossos secos. Será que existe ossos secos, Pai, na minha vida? Será que existe ossos secos, Deus, na minha alma? Veja, Pai, eu estou com roupa de crente. Veja, Senhor, eu estou trajado de homem de Deus, de mulher de Deus. Mas é ali, meus irmãos, o espiritual. Mas é ali na alma. E é ali diante dos olhos de Deus que tudo enxerga, que tudo vê, que tudo sonda. E diante dos ouvidos de Deus que tudo escuta. Ah, meus irmãos, essa palavra é para a começar, para a minha reflexão, porque eu entendo que entre vocês maior responsabilidade eu tenho. A palavra de Deus diz que aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que se colocam atrás do púlpito para pregar, no dia do juízo, estes serão julgados com maior rigor. E isso tem sido ignorado por muitos que almejam. Por muitos que almejam serem pregadores. Fique o alerta. Seremos julgados de uma forma mais rígida. Deus vai sacudir a mínima poeira. Deus vai levantar o tapete. Deus vai pegar o nosso coração e torcer. Quem ensina, quem prega, vai ser julgado diante de Deus com mais rigor. Então essa palavra, acima de tudo, é uma espada, é um martelo na minha alma nessa noite, mas não somente sobre mim, mas sobre a igreja aqui nesta noite. Olhando aqui nesta noite, não temos nenhum visitante nesta noite, não temos nessa noite uma única pessoa que não tenha já iniciado a sua caminhada com Deus, que já está ali trilhando de uma maneira ou de outra, ou seja, já está assim encaminhado. Mas acredite, essa palavra é para o púlpito, essa palavra é para vocês, essa palavra, meus irmãos, é daqui até o porteiro, essa palavra é para cada um de nós aqui. Deus está nos revelando nesta noite que existe ossos secos em nosso meio. Talvez não por completo, talvez seja só um pouquinho, talvez seja só a parte do braço, talvez seja só a parte do pé, mas tem ossos secos, tem ossos secos. E a morte espiritual, meus irmãos,
A morte espiritual que o pecado causa é como a lepra. A lepra começa como uma pequena ferida que nem dor causa. Geralmente uma pessoa que contrai a lepra, a hanseníase, ela é a última a saber que está com lepra, porque ela não sente dor. Somente com um exame simples, a pessoa vai no médico e pergunta: doutor, que ferida é essa aqui? Um dos procedimentos para descobrir é: o médico pega uma agulha e toca ali naquela ferida. Se a pessoa não sentir dor, é hanseníase, é lepra. O pecado, meus irmãos, no início não dói. O pecado, meus irmãos, no início não causa sofrimento. O pecado, meus irmãos, no início faz os ossos surgirem e a pessoa não percebe. Mas de repente, meus irmãos, a queda vem por completo. A destruição vem por completo. Mas qual foi a solução? Qual foi a solução para esses ossos secos que Ezequiel aqui testemunhou? A solução, meus irmãos, foi o Espírito de Deus. Contra o pecado, contra os ossos secos do pecado, contra uma vida desagradável ao Senhor, não existe outra solução senão o Espírito Santo de Deus. Seja qual for a dificuldade que você está enfrentando em sua caminhada cristã, seja qual for o pecado que sempre te persegue e te alcança. O apóstolo Paulo certa vez disse que o pecado nos persegue. Não existe problema nenhum, meus irmãos, do pecado nos perseguir. O problema é quando o pecado consegue nos alcançar. Porque quando o pecado nos alcança, é porque nós paramos de correr na direção de Deus. Quando o pecado nos alcança, é porque paramos de correr na direção do Senhor e nos voltamos para correr na direção do pecado. O pecado persegue cada um de nós, mas morte certa é quando o pecado nos alcança. Mas contra isso, meus irmãos, é o Espírito Santo. Por isso a importância de você orar, por isso a importância de você meditar na palavra de Deus, por isso a importância de você congregar, por isso a importância de você ter temor e tremor, por isso a importância de você, sermos crentes de verdade, e não somente ser membro de igreja, não somente ter um lugar para ir no domingo à noite, é ser crente de verdade, é ser cristão de verdade. Algo fumando. Pastor, está na Bíblia que fumar é pecado? Não está. Mas se esse cigarro está te matando, então é pecado. Porque atentar contra a própria vida, atentar contra a própria saúde é pecado. Pastor, beber é pecado? Não é não, pastor, porque lá na Bíblia diz que pode tomar vinho. Jesus transformou água em vinho. Mas a Bíblia condena a embriaguez. A Bíblia fala que aqueles que se embriagam estão caminhando para a morte. Então, se você se embriaga, acredite, você está em pecado à luz da palavra de Deus. Mas o Espírito Santo está aí para te ajudar. Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar do pecado, para nos libertar dos vícios, para nos libertar de tudo aquilo que nos atrapalha, de viver uma vida sincera e verdadeira na presença dEle. Jesus Cristo nos liberta por meio do sangue dEle de tudo de errado que a gente assiste pelo celular, que a gente assiste pela televisão. Jesus Cristo, meus irmãos, morreu na cruz para nos livrar da morte do pecado. Ele soprou o Espírito Santo sobre mim e sobre você para nos revestir de graça e de misericórdia. Mas necessário é colocar os joelhos no chão, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, pedir perdão ao Senhor e clamar pela presença do Espírito Santo para te ajudar, para me ajudar em todas essas fraquezas. E se porventura, meus irmãos, se porventura vocês sentirem a necessidade, acredite, sempre existe a necessidade. Existe pecado, meus irmãos, que você só vai conseguir abandonar se tiver alguém do seu lado te ajudando em oração, se tiver alguém ali do seu lado para te ouvir e não te julgar. Então procure alguém. Vocês que estão aqui, vocês que congregam aqui, vocês que são membros dessa igreja, seja qual for o pecado que te persegue e te alcança, você se entristece, você sofre,
Você pede perdão a Deus, mas você sempre fraqueja. Em nome de Jesus, pode me procurar. Homens, tá bom? Homens, podem me procurar. Mulheres, tem a irmã do Valina, tem a minha esposa. Ou vocês mulheres, procure a minha esposa. A gente conversa, nós dois, eu e minha esposa, diante de vocês. Porque é assim que nós temos que caminhar, um ajudando o outro, um intercedendo pelo outro. Caso contrário, meus irmãos, a morte vai imperar, os ossos secos irão surgir, e nós seremos apenas homens e mulheres vestidos de crente dentro da igreja, mas que no dia do juízo, essa roupa aqui vai desaparecer, e o que vai ser exposto? Uma vestimenta de glória ou ossos secos caminhando para a condenação eterna? Misericórdia. Que haja arrependimento, que haja consciência de que o pecado nos transforma em ossos secos, e que acima de tudo, que haja no nosso coração a consciência de que Jesus Cristo está com as mãos estendidas para nos perdoar e para nos libertar do vale de ossos secos, para nos levantar do atoleiro do pecado. Jesus Cristo está com as mãos estendidas, meus irmãos, para nos revestir de glória e de majestade, de santidade. Essa é a palavra proclamada ao meu coração e ao coração da igreja nessa noite. Receba com alegria e permita com que o Espírito Santo torne essa palavra uma ferramenta de transformação em suas vidas, porque assim será na minha vida. Assim será na minha vida, e quem está falando é o pastor dessa igreja. O pastor dessa igreja está falando que essa palavra sobre os ossos secos foi para ele. E se é para mim que sou pastor, quanto mais para vocês. Todos nós estamos no mesmo balaio. Todos nós estamos na mesma barca. Todos nós estamos na mesma situação, carentes e necessitados da misericórdia e do perdão do Senhor.